Mas eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa repercussão do assunto nas redes sociais, onde tantas mães de primeira viagem, tantas mulheres têm participado. Como que você escolheu começar a atuar assim? Se diz até que quando nasce uma mãe, nasce um blog, né? Porque a mãe, ela tem muita necessidade de contar o que ela está sentindo. A gente passa alguns meses em casa com o filho e não tem muito com quem conversar. As famílias hoje moram em cidades grandes, as pessoas estão afastadas, os pais, os avós, não tem ninguém perto, todo mundo trabalha e a mãe fica sozinha com o bebê e ela vai para a internet naquele pouco tempo que ela tem para ler um pouco o que a outra mãe está contando sobre a sua própria experiência. E comigo foi mais ou menos assim, né? A minha filha nasceu, mais algumas amigas também tiveram filhas pertinho de mim, assim, com diferença de 1 mês, 15 dias. E eu senti que estava todo mundo meio perdida também e a gente resolveu criar um grupo fechado no Facebook para conversar. Então, quando você descobriu que estava grávida, várias perguntas já surgiram na sua mente? Como é que foi isso? Sim, realmente a maternidade chegou em mim quando ela nasceu, no parto, porque a minha gravidez foi muito tranquila. Então eu via a barriga crescendo, mas todo o resto estava normal, a saúde estava bem. Eu trabalhei até um dia antes dela nascer, tanto é que eu comentava com as minhas funcionárias que depois de 1 mês eu ia voltar a trabalhar, que eu ia montar um chiqueirinho lá na minha sala e ia voltar a trabalhar, porque para mim era uma coisa simples. Aí a Mariana nasceu. E aí? Colocou a minha vida de perna pro ar. Eu já tinha mais de 40 anos, eu achava que estava tudo resolvido na minha vida. Eu não vou ter problemas, Sou super resolvida com tudo, né? E de repente veio aquele serzinho indefeso e me colocou de pernas pro ar e eu realmente não estava conseguindo lidar com aquele volume de emoção, né? Com aquele amor, era uma coisa assim que me dominou muito, né? E eu fui logo tratar de juntar algumas amigas pra gente falar sobre o assunto. Só que aí o negócio começou a tomar um volume muito grande e começou a chegar perto dos 6 meses, que é onde eu de fato ia voltar fisicamente a trabalhar. Quer dizer, aquela história de voltar em 1 mês já era, né? Não, já. Passou rapidinho, né? Não, e-mail, male em um e-mail eu conseguia responder de casa mesmo. Aquilo estava totalmente esquecido. E a história de que para a mãe é diferente do que para todo o resto da família é verdade? É verdade. Mesmo o pai? É verdade, porque você imagina, né? Tem um ser crescendo dentro de você, né? Você é responsável durante 9 meses por absolutamente tudo. Pelo alimento. Pelo que ele come, por tudo, né? Mas quando você tá grávida, já é automático. Eu lembro que o ácido fólico que eu tive que tomar nas primeiras semanas, quando era remédio pra mim, vira e mexe eu esqueci. Esqueci. Eu não esqueci um dia de tomar o ácido fólico no horário, porque era pro bebê. Então, algumas responsabilidades na gente, se você perguntar sobre uma pessoa esquecida, sou eu essa pessoa. Eu não esqueci um único dia. Já é uma coisa interessante ainda, né? É uma coisa interessante. E quando nasce o bebê, você experimentou isso, né? A quantidade de hormônios que explodem, que não explodem em outra pessoa da família, explodem na mãe, né? Então tem aí ocitocina, uma série de hormônios que inclusive auxiliam na amamentação, no processo. Então é óbvio que impacta mais na mulher mesmo, né? E a cabeça da gente fica perdida, porque você perde o controle da sua vida. Você passa a focar exclusivamente naquele serzinho indefeso. Eu queria falar um pouco sobre os planos versus a realidade. Muda quando a criança nasce, né? Sim, exatamente. Tanto é que quando estava chegando perto do 6º mês, que eu já tinha mais ou menos me organizado para voltar para o escritório, fisicamente estar lá presente, eu comecei a sofrer, procurar a escolinha. Ela foi para a escolinha durante 4 horas, né, por dia, mas eu não conseguia trabalhar, porque a minha cabeça estava com ela. Parecia que eu estava sem uma perna, sem um braço. Tanto é que eu cogitei fechar minha empresa, ficar exclusivamente com ela. Mas, por um outro lado, tem uma outra questão, que é uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos, né, está acostumada com aquele ritmo, de repente se vê em casa, né, cuidando só do bebê. Então tem várias questões que a gente atribui, né, essa revisitação dos seus planos. Inclusive é interessante perceber que mudaram de profissão também. Então, mulheres que trabalhavam o dia inteiro, eram workaholics, de repente procuraram uma alternativa profissional para que pudesse se dedicar mais tempo e ter maior flexibilidade com seus filhos. A sociedade ainda não conseguiu se adaptar com a mulher no mercado de trabalho quando os filhos chegam. Tanto é que assim, o que era blog virou um site, que virou uma plataforma, e hoje a gente tem um conjunto de ações, inclusive físicas, presenciais, encontros com mulheres. Para atender as mães, para discutir isso, né? Para apoiar de alguma forma. E uma das coisas assim que
que eu gostaria muito de ver mudar nos próximos 10, 15 anos é justamente a lei trabalhista no que toca na mãe e bebê, porque alguma mudança precisa acontecer, né? A gente precisa ter uma mudança. 4 meses. A maioria das empresas ainda é 4 meses, dá para emendar com um mês de férias, algumas empresas 6 meses. O que você pensa sobre isso? Eu acredito até que o ideal seriam 2 anos. Mas isso aí também é uma discussão que precisa existir com um grupo de profissionais, né? Obviamente que se a gente falar com aqueles profissionais que estão relacionados com gravidez, com parto, com criança, todo mundo vai concordar que no mínimo 2 anos, né? Que são os primeiros 3.000 dias da criança, para a formação do caráter, né? Para a formação da personalidade, para a saúde. Mas a gente precisa ter uma discussão multidisciplinar. A gente precisa ter economista, precisa ter advogado, precisa ter contador. Porque vai ter um impacto muito grande na sociedade. Claro, porque inclusive a empresa não pode arcar com uma funcionária afastada 2 anos. Quem é que vai pagar por isso? Mas aí a gente tem um grande X nessa questão também, né, Cássia? A gente sabe que hoje, se uma mulher vai passar por uma entrevista de emprego, às vezes ela tem que omitir que pretende ser mãe, porque ela pode não ser contratada, o que é um total e completo absurdo. Mas, se você se coloca no lugar do empresário, imagina, você tem a sua empresa. Eu vou contratar uma pessoa, que estou precisando muito de uma pessoa para essa função. Eu passo por todo um processo de seleção, escolho alguém para daqui 3 meses essa pessoa engravidar. É complicado também do lado do profissional, né? Sim, nós lançamos um livro e um dos depoimentos falava justamente isso. Uma menina que fez Direito na USP, prestou a AB e passou imediatamente, ou seja, uma menina muito bem preparada, e depois que ela teve bebê, ela foi procurar emprego em vários escritórios de advocacia e ela foi barrada em todos. Já muito cansada, ela falou, eu vou fazer um teste. E ela omitiu a informação de que era mãe. Ela foi contratada imediatamente. Tanto é que ela conta, né, que ela não tinha nenhum amigo do trabalho no Facebook. Deve ter vivido um tormento depois disso. Ela teve que esconder a identidade real, né? Sim. Quando ela não aguentava mais, ela contou para o empregador. E o empregador quis mantê-la no emprego mesmo assim, porque ela tinha superado todas as expectativas, mas ela não se sentia mais feliz naquele ambiente. E a gente presencia isso muito. Né? Eu tenho várias amigas, todas elas deixaram o trabalho em empresas grandes e multinacionais e tentaram abrir seu próprio negócio, foram revender produtos para conseguir conciliar a maternidade com o sucesso profissional. Estar perto da família, ajuda, é realmente tão importante? Olha, eu acho que é muito delicado, né? Ao mesmo tempo que você precisa do apoio, mas normalmente a família também prejudica um pouco, né? Porque dependendo da formação que essa família teve, a criação que essa família teve, e você tiver uma opção diferente, por exemplo, a família pode interferir negativamente. Por exemplo, a minha filha ainda mama no peito. Ela tem 2 anos e 9 meses. Haja julgamento, eu imagino. Sim. Então, assim, eu tenho que me blindar completamente contra qualquer comentário do tipo, essa menina já está grande demais para mamar no peito. Se você é uma mãe que já está amadurecida, que não era o meu caso quando comecei, mas eu fui me fortalecendo ao longo do tempo, você até consegue forças para continuar, mas se não... Mas existem algumas interferências que vão mais pra fora, que não são mãe e sogra, que é muito próxima, vão saindo. Outro dia eu ouvi assim, olha, o que você tá fazendo com essa calça? Mas eu conversei com a minha médica, eu sei até quando eu posso usar calça jeans, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Olha, mas salto alto, menina! Então esses julgamentos, já na gestação, eles já vão irritando. Sim, é o leite materno, é a gripe, sono... Né? Ah, mas você vai fazer cama compartilhada? Ah, mas e o casamento, como é que fica? O marido tá de acordo, entendeu? E mesmo assim as pessoas continuam a palpitar. Então... O que você fez para isso? Ou o que você aconselha as mães a fazerem na hora que esses palpites começam a vir de todos os lados? Façam exatamente o que você fez. Procure um profissional de confiança e conversem, né? E vejam o que é melhor para a realidade de vocês. Para minha realidade, até hoje, a cama compartilhada funciona. Eu sei que ela não vai dormir eternamente conosco. Eu não conheço nenhum adolescente de 15 anos que dorme com os pais, né? Porque logo, logo eles querem a sua independência. Mas enquanto for confortável para nós, vai continuar sendo assim. A pediatra da minha filha é uma pessoa que está muito alinhada também com as coisas que eu desejo e eu confio nela. Então, quando alguém hoje conversa comigo, das duas uma, dependendo da pessoa, eu faço de conta que não estou ouvindo e dependendo da pessoa, eu argumento. Então, eu acho que o importante é você estar fortalecida com a opinião de um médico de confiança. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela falou que antes dela engravidar, falava para todas as amigas,
deixar essa criança na cama? Você tá maluca? Vai atrapalhar seu casamento. Agora o bebezinho dela tá com 1 ano e 1 mês, né? Ela falou já que eu não tenho coragem de tirar. E o meu marido concorda, a gente não quer tirar. O pai é fundamental, porque se o pai tiver na mesma sintonia dessa mãe, porque desse é a ligação bebê, do casal, claro, né? Porque senão o casamento vai balançar um pouco. Eu quase não conto a minha história pessoal, né? No começo eu até falava um pouco mais, mas a gente recebe muita história. Tem alguma bem curiosa, ou algo que seja comum a todas? Você pode citar alguma para nós? Mais comuns são a amamentação e a volta ao trabalho, que são as coisas que mais realmente pegam na mãe, né? E amamentar não é tão fácil, né? Não é tão fácil como se parece na propaganda, né? Porque a mãe é muito simples, a mãe coloca a criança no peito e sai amamentando. Não, mas tem fissura, tem machucado, a criança pode não conseguir sugar adequadamente, perde peso. Então tem várias coisas, né? Existe hoje uma série de tratamentos, quando a mulher quer realmente manter a amamentação exclusiva até o 6º mês, e se ela tiver uma fissura no início da amamentação, existem vários profissionais que podem ajudar. O pediatra tem um aparelhinho de luz que passa na mama, que melhora aquela fissura, ajuda na pegada do bebê. É tão bom, porque a gente tem tantas profissionais que podem ajudar. E eu acho que a mulher tem que fazer valer o seu desejo. Teve uma mãe que mandou uma mensagem em inbox pra gente, falando que o filho dela tinha 1 ano e 8 meses, como é que ela fazia para desmamar? E aí eu perguntei, mas por que você quer desmamar? Você quer desmamar? Porque a sociedade da pediatria orienta até 2 anos no mínimo. Não existe literatura que rege o final da amamentação. Existem casos até de outras comunidades em que a mãe amamenta até 7 anos. Né? E aí ela falou assim, aí eu citei exemplos de médicos falando que o leite materno depois dos 2 anos, ele continua tão rico quanto no início, talvez até mais. Tem um pediatra espanhol muito conhecido chamado Dr. Carlos Gonzalez, que ele disse que se desse, daria para comer com a colher o leite materno depois dos 2 anos, de tão rico que ele é. Ela ficou tão feliz, ela falou, nossa, muito obrigada, eu queria saber disso, porque eu não quero parar de amamentar, mas todo mundo me cobra isso. Depois dos 6 meses ou de 1 ano, se ela quiser amamentar e parar de amamentar, aí é uma outra história, né? Sim. Olha, eu desconheço... Todas as mães querem continuar amamentando, Todas né? as mães querem. Existem alguns casos, a mulher sofreu algum trauma e não teve ajuda no começo, ficou com a mama muito machucada e não teve ajuda imediata, não teve ninguém que a ajudasse e por conta disso o leite secou e ela parou. Mas essa mãe, eu tenho certeza que se ela pudesse, ela continuaria amamentando. Trauma. E eu conheço algumas mulheres que a criança já até cresceu, mas elas falam com certa tristeza desse momento e falam, porque depois acabam lendo, estudando. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Porque alguém te dá uma solução imediata de, não, dá uma fórmula. A criança não está pegando peso, dá sua fórmula. Às vezes eu sinto nessa questão da amamentação que falta jeito, falta alguém falar, calma, você vai conseguir. Olha, dá para fazer assim, assim e assim. Às vezes a solução imediata é dar a fórmula, tirar do peito e pronto. E não é isso que essa mãe quer e nem é isso que esse bebê precisa, né? Sim. A mulher, nesse período, ela está tão frágil. Fragilizada. Que qualquer coisa que alguém ofereça, que vá solucionar, pelo menos imediatamente, ela aceita, porque ela está sem dormir, ela não está se alimentando direito, ela toma uma vitamina porque o médico orientou, mas ela não está se alimentando direito. Está com dor no seio muitas vezes, Dor né? no seio, não tem convívio com ninguém diariamente, muitas vezes ela fica sozinha no apartamento. Outra queixa que a maioria das mães tem, né? A solidão materna, né? E que por mais que você tenha alguém para conversar de vez em quando, como um marido presente, por exemplo, a licença do pai é de 5 dias, no máximo 10. Então depois você fica sozinha. E você vai conversar com quem? Se tiver uma vizinha para conversar, ela não está à sua disposição. Eu quero conversar, eu quero contar. E ela entra no Facebook de alguém que está expondo a mesma dor que ela tem. Porque é um momento de muita alegria, de muito prazer, mas também é bem pesado. Essa alteração no corpo, muitas mães reclamam disso também, ou isso passa a ser secundário? A gente não tem casos. A gente tem 2 relatos até hoje de mulheres que falam do corpo, mas elas falam de uma maneira como se o corpo não fizesse mais tanta importância assim. Tem uma delas que fala, fiquei com muita estria, mas são estrias que eu amo.
porque essas estrias vieram com o filho, né? E a outra fala que sempre foi atleta e tal, e que depois ela demorou muito para recuperar o peso, mas fala de uma forma, não de uma forma pesada, mas de uma forma que, eu quero aquilo, ou próximo daquilo, eu não estou igual àquilo que eu era, mas tá ok, porque a minha vida tá muito melhor hoje, né? Tem muitas histórias legais. Eu acho incrível que os anos passam e a maternidade continua sendo algo incrível. Como você define a maternidade? Olha, eu acho que a maternidade, ela proporciona para a mulher o encontro de um amor. Eu sei que parece injusto usar o adjetivo que eu vou usar, mas ele é real. É um amor verdadeiro, porque é um amor que não depende de nada, ele realmente é incondicional. Você não depende que o filho lave a louça para você amá-lo, né? O filho não precisa guardar roupa no armário para você amá-lo. Então, é realmente incondicional. Ele não precisa fazer algo para você, né? Não. E se ele estiver feliz, a mãe está feliz também. E quando você fala que nem todas as mães são incríveis, elas não tiveram a oportunidade de se entregar para a maternidade como deveriam, entre aspas, né? Porque, às vezes, ao redor, não é permitido que ela se entregue, porque a entrega da maternidade passa por diminuir a carga de trabalho, né? E se ela tem que sustentar aquele bebê, como é que ela vai diminuir essa carga de trabalho? Se ela não tem ninguém ao redor que possa ajudá-la nisso, ou outras coisas mesmo. Então, assim, se a mulher tiver condições ao seu redor, ela se joga na maternidade de uma maneira incrível. Como lidar com essa palavra? Culpa. Como lidar com ela? Realmente é uma palavra comum às mães? É uma palavra comum. Todas têm, de diversos tipos, né? Ou porque deixou na escola, ou porque deixou com a babá, ou porque ficou em casa. Parou de trabalhar e resolveu ficar com a criança. Essa culpa também vai vir de alguma maneira, vem. Né? Mas uma coisa que me ajudou bastante a lidar com essa culpa em relação à volta ao trabalho, comecei a perceber que se eu apresentar para minha filha um modelo de trabalho prazeroso, em que eu possa estar apaixonada por aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou fazendo tem um propósito, isso vai ser benéfico para ela no futuro. Ela vai trabalhar de uma maneira apaixonada e isso não vai ser um fardo para ela. Ela vai perceber que trabalhar é uma retribuição para a sociedade de tudo que a gente tem à nossa disposição. Então eu falei, bingo, achei o motivo pelo qual não devo me sentir culpada. Porque outra coisa que as mães falam, deixar o filho em casa doente, dificílimo ir trabalhar. Como eu sempre preferi a escola, a babá, por exemplo, então quando ela estava um pouco doentinha e eu tenho a possibilidade de estar em casa... Por conta da sua profissão, né? Por conta da minha profissão, então eu sempre consegui ficar com ela nos momentos em que ela precisava. Mas deixá-la na escola sempre foi com muito choro. Deixar com a avó, deixar com a babá, deixar numa escolinha, levar junto para o trabalho. A escola. Você acha a escola? Por quê? Acho. Pela estrutura? Por Sim, primeiro porque o ambiente é preparado para eles. Depois porque eu tenho um grupo de pessoas que se uma faltar, tem alguém que vai substituir. Se a babá faltar, eu tô perdida, né? Eu dependo dela. Se a avó ficar doente, eu também tô perdida, porque eu dependo dela. E também porque a escola tem uma estrutura, por menor que essas crianças sejam bebês, existe um método pedagógico. Então a criança começa a aprender certas coisas, o convívio com outras crianças. A minha filha é única e vai continuar sendo única. Então o convívio com outras crianças é fundamental. As avós me vão desculpar agora, né? Mas a interferência na educação é diferente, né? Porque essa questão dos hábitos, dos costumes. Se você fala, olha, eu não quero fazer isso. Se você chega na escolinha e fala, olha, a minha filha não vai comer doce até os 2 anos. Eu decidi que a minha filha não vai ser apresentada ao chocolate até 2 anos de idade. Você chegou na escolinha e falou, ela não pode comer chocolate? Não vão dar chocolate. Exato. A avó, meu amor, se ela decidir, ela vai falar, não, sou sua mãe, eu te criei, essa criança vai comer o chocolate. Tem isso, não tem? Tem muito disso. Eu fiz exatamente essa escolha, né? Falei pra escolinha, minha filha não come doce até os 2 anos. A escola acolheu essa decisão. Haja julgamento pra isso na família, também, né? Pra várias coitada dessa feitas, criança, né? Não sabe o que é bom, não sabe mesmo. Se tem uma coisa que muda a nossa realidade, é boa informação.